articulación acromioclavicular por ecografía y resonancia del Dr. Brandao da Costa, de Brasil. Graças. Nessa apresentação vamos ter vídeos, ok? Peço desculpa às costas, ok? Ok. Vamos mudar um pouquinho o assunto, falar sobre articulação acromioclavicular, avaliação por diversos métodos de imagem, mas, sobretudo, ultrassom e ressonância magnética. Quando temos tendões rotadores patológicos, geralmente explica a dor que o paciente sente. Entretanto, é altamente intrigante quando temos tendão normal e paciente sintomático. Provavelmente, a patologia pode ocorrer em uma dessas articulações, não necessariamente somente na articulação glenomeral. Poderá ocorrer na esternoclavicular, na acromioclavicular e na escapulotorácica. Hoje falaremos sobre a articulação acromioclavicular. O nosso plano é falar da anatomia, anatomia e os aspectos por imagem da patologia. A articulação acromioclavicular é uma articulação diartrodial. É uma articulação diartrodial. Portanto, há cápsula articular, há ligamentos acromioclaviculares, coracoacromial superior, inferior, e também, completando, há menisco. Temos que considerar, na estabilização da articulação acromioclavicular, os ligamentos conoides, medial, e trapezoides, lateral. O aspecto por imagens, a radiografia simples, comparativa, é importante. É importante para a avaliação da parte óssea, a relação do acrômio com a clavícula, comparando o lado oposto, e a incidência de zanca é mais específica para a avaliação da ponta da clavícula e de desplaçamento, luxação do acrômio em relação à clavícula. As radiografias com carga, com peças, sensibiliza a radiografia e melhora a visibilização dos desplaçamentos. A TAC, tomografia computada, tem maior sensibilidade que a ressonância magnética para pequenito desgarro ou calcificações, sobretudo calcificações acerca de ligamentos. As reconstruções sagitais, coronais são fantásticas, então é importante que se utilize a TAC para em algumas situações. O problema, às vezes, artefatos do lado oposto. Se temos problema do lado direito, o ombro do lado esquerdo pode produzir artefatos. Um pequeno truco pode ser realizado. Se levarmos o lado que queremos estudar, o artefato do ombro passa abaixo do local de interesse, portanto, poderemos visibilizar mais facilmente, ter melhores detalhes mais finos da articulação acromioclavicular. Bom, a ultrassonografia, por vezes, é o primeiro método a ser realizado durante uma dolor no ombro. É importante sabermos utilizar o potencial desse método. Com cortes no plano coronal, vamos observar a articulação acromioclavicular, a sua amplitude,
a sua congruência e também, ao mesmo tempo, observar os ligamentos, procurar observar o aspecto fibrilar dos ligamentos, ligamentos acrômio-claviculares, e completamos o estudo dos ligamentos córaco-clavicular. Evidentemente, esses ligamentos são difíceis, muitas vezes profundos, pacientes muito fortes. Às vezes é complicado você perceber esse ligamento na ultrassonografia. Buscamos uma estrutura vascular, que é a artéria acromial. Em geral, esse ligamento fica profundamente a essa artéria e pode facilitar, fazendo movimentos pendulares em busca de anisotropia, também pode ajudar a perceber melhor esses ligamentos. Em função da sua localização, o ligamento trapezoide pode ser melhor percebido com o braço em retropulsão, onde ele fica um pouquinho mais tenso. Novamente, com anisotropia, pode facilitar a sua visibilização, enquanto o ligamento conoide, ele fica tenso e pode ser melhor visibilizado com o braço em antipulsão. Completamos o estudo através do comportamento dinâmico da articulação. A articulação acromioclavicular deve ter pouquinho movimento, não deve ter grandes desplazamentos. Observamos que a amplitude é pequena, portanto, observamos também, ao mesmo tempo, os ligamentos, ver se tem espessamento ou qualquer alteração dos ligamentos acromioclaviculares. Também faz parte do estudo a musculatura do trapézio, musculatura do deltoide. Esses músculos cruzam a articulação acromioclavicular, portanto, eles participam da estabilização desta articulação. E vamos ver daqui a pouco que as lesões desses músculos aumentam a gravidade da lesão. Ressonância magnética com bobina dedicada pode vermos mais finamente as estruturas, tais como ligamentos acromioclavicular superior, inferior, ligamento córaco-clavicular, ligamento trapezoide, ligamento conoide, aí articulação com menisco e aí articulação sem menisco. A ressonância magnética é fantástica. A ultrassonografia vai ser muito útil nas lesões de baixo grado, porque nós vamos utilizar a contração muscular, que não é utilizada na ressonância magnética, porque na ressonância magnética temos um paciente deitado, acuchado, deitado, ok? Então, o paciente tem uma musculatura relaxada. Vamos às patologias. Alterações degenerativas. Em condições normais, nós temos o músculo... Em condições normais, o músculo deltoide traciona, tira o húmero para cima, para riba, e os tendões rotadores e cabo longo do bíceps para baixo. Com isso, há uma resultante de que encaixa a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Se temos uma lesão importante dos tendões rotadores, o músculo deltoide funciona sem antagonista. Portanto, a cabeça do húmero será tracionada para cima com traumatismo reiterados. Com isso, poderá fazer traumas e lesões dos ligamentos acromioclaviculares inferior, superior. Com isso,
faz uma comunicação não fisiológica da articulação glenomeral com a articulação acromioclavicular, permitindo a passagem de líquido da articulação glenomeral para a superfície da articulação acromioclavicular. Isso é o conhecido como sinal Geiser, conhecido de todos o sinal clássico. Muitas vezes somos solicitados a fazer exame de ultrassonografia para pesquisa de tumor de partes blandas na projeção da articulação acromioclavicular, e nada mais é do que formação císticas de origem da articulação glenomeral, que poderá ter sinais ou ecogenicidades diferentes, como hipoecogenicidade, como também pode ocorrer processos inflamatórios, dependendo como está a situação da articulação. A ressonância magnética pode perceber todas as etapas dessa patologia, poderá observar ruptura dos ligamentos acromioclaviculares inferiores, superiores e inferiores, até que percebemos a formação cística com o famoso sinal Geiser. Patologia traumática. A patologia traumática pode ocorrer por overuse, ou seja, microtraumas de repetição, e neste caso falaremos da osteólise, da punta da clavícula, e também pode ocorrer devido a macrotrauma. Marcelo acabou de mostrar várias lesões da região do ombro, e a articulação acromioclavicular é bastante suscetível com as luxações. Nos casos de osteólise, vamos ter microtrauma de repetição. A articulação acromioclavicular é muito suscetível a cargas repetidas, levando a microfraturas do trabeculado ósseo. Essa microfratura do trabeculado ósseo se acompanha de hiperêmia, e o processo inflamatório importante leva a uma osteopenia, uma desmineralização óssea, portanto, uma reabsorção óssea pode ocorrer, até que leva a uma osteólise. Essa é a fisiopatologia da osteólise. Desportos com levantamento de braço com carga, ou levantamento de peças, e como culturismo, são esportes que frequentemente se acompanham e que podem levar à osteólise. Portanto, pensem em osteólise em pacientes jovens e com desporto como levantamento, como culturismo. A carga axial, ela cai justamente sobre a articulação acromioclavicular. E com isso poderá haver um processo inflamatório na ponta da clavícula, porque praticamente a clavícula, ela durante a carga, ela se movimenta em um ponto fixo. Esse ponto fixo, durante a carga, vai transformar-se em um processo inflamatório com desmineralização e depois osteólise. Na radiografia simples, vamos buscar desmineralização óssea da ponta da clavícula. Compare o lado patológico com o lado normal, a gente observa que existe a perda da linha cortical. Quando temos uma osteólise, temos um processo inflamatório importante que pode se acompanhar de afrouxamento dos ligamentos, e com isso poderemos observar algum grau de instabilidade, sobretudo se compararmos e realizarmos manobras de aduções forçada. A ultrassonografia, importante método, pode ser o primeiro na dor do ombro, e a gente tem que tomar cuidado. Se examinamos o paciente sentado, as contrações musculares podem reduzir
o fluxo para a região da articulação acromioclavicular, que é isso que buscamos na osteólise. O hiperfluxo na região da articulação acromioclavicular. Portanto, paciente jovem, dolor no ombro, tendões rotadores normais, que faz esse tipo de desporto, colocamos o paciente deitado, relaxada a musculatura, percebemos que existe uma hipervascularização bem importante na ponta da clavícula, e quanto mais relaxado está a musculatura, essa vascularização vai aumentando, até que ultrapassa toda a articulação. E com isso, poderemos ter alterações importantes, mesmo sem a presença nítida da osteólise. Temos aqui um aumento da vascularização em torno da clavícula, que na radiografia simples ocorre a desmineralização. E ainda não temos a osteólise. Paciente jovem, com alterações na articulação acromioclavicular, temos que pensar em um problema de desplazamento. Teve trauma? Não, não teve trauma. Opa, pode ser uma osteólise? Como avaliamos o ultrassonido na osteólise? Observamos que, se temos uma articulação normal, a sombra, não sei em espanhol, a sombra produzida pela articulação acromioclavicular dificulta a identificação dos planos profundos da clavícula, dos planos profundos do acrômio. Se nós temos um processo inflamatório, principalmente na ponta da clavícula, que leva a uma desmineralização e depois osteólise, esta osteólise ela vai ocorrer, sobretudo, próximo à zona de hiperfluxo. Portanto, vamos ter possibilidade de identificar com muito mais facilidade os planos profundos da ponta da clavícula, enquanto que do lado do acrômio temos mais dificuldades. A ressonância magnética permite um diagnóstico seguro da osteólise, quando vamos observar zonas de edema. Quando vamos observar áreas de edema ósseo, edema dos tecidos blandos ao redor, edema no plano capsular, e, por vezes, observamos imagens de erosão. A osteólise, ela pode não ser unicamente na ponta da clavícula, ela pode ocorrer também no acrômio, ao mesmo tempo acrômio e clavícula. A ressonância magnética permite o diagnóstico seguro. Observamos edema no acrômio, edema na clavícula e edema no plano cápsulo ligamentar. Lembrando sempre o desporto, lembrando sempre paciente jovem. Se temos o edema conduz à osteoporose. A osteoporose pode levar à debilidade do osso. Se o estímulo permanece, se o estímulo continua, poderemos ter uma fratura. É outro problema que pode ocorrer devido à osteólise, quando temos tão somente a fase de edema. Diagnóstico diferenciais de osteólise. O que temos na osteólise? Edema. Então, muitas patologias podem ocorrer com edema. Por exemplo, quando temos uma artropatia degenerativa e com edema, existe uma relação muito grande do sintoma, que é o edema, em pacientes com processos degenerativos da articulação acromioclavicular. Lembrar que temos pacientes, em geral, acima
de 50 anos e que podem não praticar desportos que levam ao tipo de comprometimento. O edema também pode estar presente nas enfermidades de depósito de hidroxiapatita. A ressonância magnética pode ter dificuldade inicial de identificar a calcificação. Evidentemente, podemos pedir socorro para tomografia computada ou mesmo para a radiografia simples. Todos sabemos que as calcificações, dependendo da fase, se está na fase inflamatória ou não, poderá se acompanhar de processo inflamatório importante, com edema importante do hueso e das partes moles. Os processos infecciosos, as artrites sépticas também cursam com edema de hueso, edema de tecidos blandos. Quando temos um edema com marcado hipossinal T1, fuerte hipossinal T1, T1 negro no hueso, temos que pensar na possibilidade de ser processo infeccioso, sobretudo diante de síndromes inflamatórias, leucocitose, rubor, calor e etc. Lembre-se de uma osteite sem infecção, o T1 não é tão negro. Se temos um T1 preto, negro, temos que lembrar da possibilidade de infecção, sobretudo se há atividade clínica que possa justificar essa patologia. Então, grandes edemas e edemas de tecidos blandos, edemas de tecido de hueso com preto T1, lembrar desta patologia, que é infecção. Finalmente, luxação. A luxação acromioclavicular, ela ocorre com um choque direto do ombro, um trauma com o braço em adução. Isso é importante. No ultrassonido temos uma boa relação médico-paciente. Portanto, se há um trauma, perguntar como foi o trauma. Se o paciente relata um trauma acá, temos que lembrar da possibilidade de uma lesão da articulação acromioclavicular, e esse é o cenário bastante frequente, principalmente quando temos lesões ligamentares importantes, não só acromioclavicular, como coracoclavicular. Existe um desplaçamento importante, o diagnóstico radiográfico é feito, a ultrassonografia, a ressonância magnética pode ser solicitado para a classificação. É importante que se familiarize com essa classificação. A classificação mais utilizada é a classificação de Rockwood. O deslocamento do acrômio em relação à clavícula depende da gravidade das lesões ligamentares e lesões musculares. Ligamentos coracoclavicular, ligamento acromioclavicular, coracoclavicular podem estar lesionados no grado 1, 2 e 3. A partir do 3, poderemos ter lesões musculares. Portanto, temos que procurar lesões dos ligamentos e das estruturas musculares. Grado 1, 2 e 3, grado 1 e 2, tratamento clínico. 4, 5, 6, cirúrgico. Grado 3, pode ser clínico e pode ser cirúrgico. Ressonância magnética demonstra, no grau 1, precisamos ter muita atenção, porque não há um desplazamento importante da articulação. Temos lesões no plano cápsulo ligamentar de baixo grau. Então, há de pensar, se não perdemos o diagnóstico. Tomografia computadorizada, TAC, não é boa. O paciente está deitado, como a ressonância magnética. A musculatura relaxada. Portanto, pode não haver um desplazamento importante da articulação acromioclavicular. Quando temos grado 1, ultrassonografia é muito importante por conta
das contrações musculares, percebemos com maior facilidade o desplacamento da articulação. Observamos, mesmo o paciente, observamos, sem manobra, um desplazamento da articulação acromioclavicular esquerda, quando comparado com o lado direito. Se fazemos estudo dinâmico, como é o estudo dinâmico, fazemos a manobra de braço cruzado, a mão do lado oposto do ombro, e com isso poderemos observar com maior facilidade os deslocamentos, desplaçamento e instabilidade da articulação. Acá observamos uma lesões na articulação acromioclavicular com espessamento dos ligamentos acromioclaviculares. No estudo dinâmico, percebemos que existe algum grau de instabilidade. Vejo lá a clavícula em relação ao acrômio, que ela desce, que ela barra, e o ligamento espessado, temos que olhar o ligamento coracoclavicular, para ver se está bem ou se está rompido. Se estiver rompido, não é grau 1. Se temos uma lesão clara da articulação acromioclavicular, tanto no estudo estático, como no estudo dinâmico, há que procurar lesões dos ligamentos coracoclaviculares, e vamos perceber que nesse ligamento ele se encontra espessado quando comparado com o lado oposto, porém contínuo. Portanto, existe uma lesão parcial desse ligamento e, portanto, classificando em um tipo 2. A lesão do músculo deltoide trapézio é extremamente importante porque muda a classificação. Como eu falei, eles cruzam a articulação, portanto, participam da instabilidade ou estabilidade desta articulação. Portanto, devemos colocar o ultrassonido nas inserções tendíneas do deltoide, nas inserções tendíneas do trapézio, durante a patologia por luxação. Se temos uma elevação da clavícula, muitas vezes fica difícil presumir o quanto a clavícula está deslocada em relação ao acrômio. A radiografia simples demonstra que esse desplacamento é abaixo de 100%. Continuando a ultrassonografia, por favor. Isso. Continuando, observamos uma instabilidade com um desplazamento, a clavícula abaixo em relação ao acrômio, e com isso demonstra que há uma instabilidade importante. O estudo dos ligamentos acromioclaviculares para fazer a classificação demonstra uma ruptura na porção proximal, junto à clavícula, do ligamento coracoclavicular do lado esquerdo. A ressonância magnética é extremamente importante, só temos que tomar cuidado no grau 1, o resto nas outras classificações é muito bueno. Percebemos um desplazamento do acrômio em relação à clavícula, um desplazamento maior que 100%, portanto, um tipo 5. Opa! Vuelta, por favor. Ainda observamos ruptura dos ligamentos coracoclaviculares, que justifica um desplazamento importante desta articulação. Para finalizar, observamos essa placa. No momento inicial, 2015, existe uma clara luxação acromioclavicular, acima de 100%, na radiografia frontal e na radiografia em perfil, perfeitamente. No exame
feito em 2018, após colocação de uma âncora, de um tornijo. Observamos um novo deslocamento. A ultrassonografia demonstra claramente um aspecto patológico da articulação acromioclavicular e o motivo do desplaçamento, uma ruptura na porção proximal do ligamento coraco-clavicular. Em conclusão, a articulação acromioclavicular deve incluir-se em la investigação de la dolor do ombro, especialmente se o paciente é sintomático com tendões rotadores normais. A ressonância magnética e ultrassonido mostra muito bem a maioria das lesões. A vantagem do ultrassonido é em las luxações e estudo dinâmico, sobretudo nas lesões de baixo grau, onde a ressonância magnética e tomografia computada não explicam os sintomas do paciente. Muito obrigado. Graças.